Você trocaria a sua segurança por um prato de comida? Se a resposta for sim, assista até o final, porque a história de Hansel e Gretel prova que alguns doces têm um preço terrível. A floresta era o tipo de lugar que você entra e a luz do dia decide não te seguir. Não havia trilhas, apenas a promessa sombria de que você estava completamente perdido. E era lá, no coração dessa mata que parecia engolir a esperança, que os irmãos Hansel e Gretel caminhavam. Famintos, abandonados e sem migalhas de pão para marcar o caminho. Hansel estava reclamando como sempre, e Gretel estava tensa. Eles não sabiam, mas o destino já tinha traçado um caminho e ele cheirava a biscoito de gengibre com manteiga. "Olha, Hansel", disse Gretel. O que ela viu não era uma miragem, mas uma ofensa à lógica. Uma casa feita inteiramente de doces. Mas seria essa casa uma bênção? Ou a armadilha mais doce e macabra de todas? A casa era uma afronta. Paredes de pão de mel grosso, janelas de caramelo brilhante e um jardim com pirulitos gigantes. "Cara, isso é um buffet de sobrevivência!" exclamou Hansel, já mordendo a porta. "Gretel, para de ter paranoia. É a vida dando um upgrade." "Hansel, isso parece uma armadilha de formiga superdimensionada", retrucou Gretel, mas a fome falava mais alto. Foi então que a voz seca e rouca cortou o silêncio. "Ora, ora, quem está mordiscando minha casinha?" Apareceu Brunilda. Pequena, curvada, com um sorriso que não enganava ninguém e um avental manchado de algo suspeito. Ela convidou-os para dentro com uma cortesia excessiva e uma frase perturbadora. "Entrem. Vocês parecem ossos, precisam engordar um pouco." Gretel sentiu o estômago gelar. O interior da cabana era quente e cheirava a especiarias, mas havia algo mais. O cheiro de ferro velho e o calor constante de um forno de tijolos enorme. Hansel correu para um baú para descansar. Gretel, porém, viu os utensílios de tortura culinária e, pendurados na parede, pequenos pedaços de roupa de criança. "Essa velha não assa biscoitos. Ela assa crianças", pensou Gretel, e o pesadelo estava apenas começando. A rotina de Brunilda era clara. Hansel foi para a gaiola de descanso, uma jaula de ferro chamada eufemisticamente de despensa de lenha, para ser engordado. Gretel foi forçada a ser a ajudante de cozinha, preparando pratos suntuosos para o irmão, enquanto ela mesma era alimentada apenas com crostas de pão. A bruxa precisava checar se Hansel estava pronto para o forno. Por sorte, ela era quase cega. "Me dá seu dedo, meu docinho. Deixa a vovó Brunilda sentir se você está ficando carnudinho", pedia a velha, estendendo a mão para as barras. E foi aí que Hansel mostrou seu gênio de sobrevivência. Ele estendia para a velha, não o dedo, mas um osso de frango que havia guardado. Brunhilda apertava o osso. Ainda está muito fino, duro. Você não está comendo o suficiente", ela resmungava, voltando aos seus afazeres. A cena se repetiu por dias, um jogo perigoso de teatro e paciência. Mas a paciência de Brunilda estava acabando. O forno ficava cada vez mais quente e o cheiro de especiarias e perigo era sufocante. O truque do osso funcionava, mas não podia durar para sempre. A bruxa já tinha escolhido o dia do assado. E o que Hansel e Gretel não sabiam é que o plano macabro de Brunhilda envolvia forçar um dos irmãos a ver o outro ser devorado. Mas quem seria a primeira vítima? E como o chute de Gretel mudaria tudo? Fica ligado, porque o clímax dessa história tem um final surpreendente. O dia do grande assado chegou. Brunhilda estava impaciente. "Chega de dieta. Eu vi você, Hansel, douradinho. O fogo está na temperatura ideal." Ela ordenou que Gretel abrisse a gaiola. Hansel saiu, fazendo um alongamento. "Nota 0 para essa gaiola, Brunhilda. Sem Wi-Fi." A bruxa agarrou-o. "Agora vamos ao forno. Mas antes, Gretel, entre lá e veja se o fogo está certinho." O teste de fogo.
Brunilda queria que Gretel testasse o forno para jogá-la lá primeiro. Gretel, com sua melhor cara de inocente, perguntou: "Como é que eu faço isso? Parece um túmulo quente, sabe?" Irritada, Brunilda se inclinou na frente da abertura do forno para demonstrar. "Sua idiota! É só se inclinar e ver se o vapor está subindo. Assim, ó!" Essa era a chance. Hansel deu o sinal. Com um grito de guerra, Gretel não pensou duas vezes. Ela usou toda a sua força e chutou a bunda da Brunhilda com a ponta do pé. A bruxa desequilibrada soltou um guincho agudo e caiu de cabeça no forno. Hansel e Gretel agiram em um instante. Eles bateram a porta de ferro do forno e fecharam com o trinco pesado. O grito da bruxa foi silenciado pelo som da lenha crepitando. "A gente assou a bruxa, Hansel", sussurrou Gretel em choque. "A gente fez um churrasco de maldade." O silêncio na cabana era a coisa mais libertadora que eles já tinham sentido. Agora era hora de ir embora. Mas como todo vilão de contos de fadas, Brunilda era acumuladora. Atrás de uma cortina, eles encontraram o tesouro. Baús repletos de diamantes, pérolas e moedas de ouro. O pagamento por todas as refeições que a bruxa havia preparado. Eles voltaram para casa com a fortuna e a confiança renovada. O pai se arrependeu e a madrasta foi expulsa sem direito a um centavo. Hansel e Gretel estavam salvos. A única coisa que sobrou da aventura, além das joias, foi a regra de ouro que Hansel insistia em repetir. Se alguém te convida para uma casa de doces no meio da floresta e insiste que você está magro demais, corra. E se for para chutar alguém, mire na bunda. É a parte mais satisfatória e a menos propensa a te queimar. E você? Essa história de terror e sobrevivência prova que a inteligência vence a força e que até os contos de Grimm podem ter um final feliz. Você teria a coragem de Gretel para encarar o forno? Comenta aí se curtiu esse mergulho no lado sombrio dos contos de fadas. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias arrepiantes.